eu sou Gabi e eu tô aqui hoje para dar continuidade à nossa Semana do Adolescente Batista. Então, para essa semana a gente separou um tema e um versículo base. O nosso versículo base está lá em Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. E nesse texto de Romanos 12, 2, teve uma expressão que Paulo usou que chamou muito a nossa atenção, que é quando ele fala, não se amoldem aos padrões deste mundo. E por isso que nossa série de reflexões vai ter como tema os padrões do reino. Porque quando Paulo fala que não é pra gente seguir os padrões do mundo, quais são os padrões que a gente deve seguir? E o padrão que eu quero trazer hoje está lá em Lucas 6, do 27 ao 36, que é quando Jesus está falando sobre o amor aos inimigos para os discípulos. Diz assim, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoe os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, também façam vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem um bem àqueles que são bons para vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que vocês terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Amém. Quando Jesus aborda esse padrão do reino dos céus com os discípulos ficaram tipo, que não faz sentido. Porque naquela época a sociedade tinha uma lei, que o nome era Lei de Talião, que era olho por olho e dente por dente. Ou seja, o agressor vai ser punido na mesma medida que ele causou o sofrimento, na mesma medida ou numa medida maior. Essa era a lei de Talião. Então a sociedade tinha isso em mente, sabe? Quando Jesus fala, se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe a outra, contradiz total o padrão do mundo. Contradiz total o padrão daquela sociedade. E é sobre isso que a gente vai refletir hoje. Antes de eu ir para a reflexão, eu quero abrir um parêntese e explicar a expressão que Jesus usa, até os pecadores amam, até os pecadores agem assim, até os pecadores emprestam. Quando Jesus fala isso, ele não quis dizer que os discípulos não eram pecadores, que a gente não era pecador. Não, ele quis dizer que até as pessoas que não fazem parte do reino dele agem assim. Até as pessoas que não fazem parte do reino dele amam a quem ama a ele, sabe? E Jesus traz isso para que a gente entenda que a gente, como parte do reino de Deus, a gente deve fazer além do comum, sabe? Fazer além do que esse mundo faz, porque a gente não é deste mundo. A gente faz parte de um reino dos céus. Então as pessoas daqui usam a medida de, eu amo a quem me ama. Eu empresto a quem eu sei que vai me devolver, sabe? E tipo, Jesus fala, não, o reino dos céus não é assim. Você deve amar não só a quem te ama, mas a quem não te ama, a quem te persegue. Você deve emprestar sem esperar receber nada em troca, sabe? Então, a gente como parte do reino de Deus, a gente como adolescente, que faz parte desse reino, que é um reino completamente de ponta cabeça, tem até um livro com esse título, ele traz uma ideia do reino de Deus, que é uma ideia que eu gosto muito, que é pra gente imaginar a palavra reino de cabeça para baixo. Quando a gente vê essa palavra de cabeça para baixo, quem lê de baixo para cima fala, que palavra é essa? Tá de cabeça para baixo. Mas quem lê de cima para baixo, lê a palavra reino escrita do jeito certo. E a nossa vida, ela não deve visar as coisas daqui, para que a gente olhe de baixo para cima. Mas a gente deve ter a visão do alto, porque é assim que Deus olha pra gente.
Então, quanto mais a nossa vida estiver de cabeça para baixo para as pessoas ao nosso redor, mais a nossa vida vai estar de cabeça para cima, para Deus. E com base nisso, Jesus trouxe esses padrões morais que, tipo, não tinha nada a ver com a sociedade. E todo mundo ficava, não faz sentido. Não faz sentido eu amar meus inimigos. Só que o reino de Deus não faz sentido para esse reino terreno. Lá em Mateus 20, versículo 26, Jesus traz outros padrões morais deste reino. Diz assim: não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser o servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Véi, Jesus trouxe aqui vários outros padrões do reino. Ele fala que quem quiser ser importante deve ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Em outras versões diz que quem quiser ser o primeiro deverá ser o último. E aí ele compara esses padrões com o próprio estilo de vida de Jesus, porque aí ele fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, quanto mais a gente vive esses padrões, mais a gente se aproxima do estilo de vida de Jesus. E focando um pouco no padrão amar seus inimigos, a gente vê que quanto mais a gente ama os nossos inimigos, mais a gente compreende o amor de Jesus por nós, porque foi isso que ele fez. Lá em Colossenses 1:21, Paulo escreve assim: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Eu li o versículo 21 e 22, mas a gente vê aqui que a gente era inimigo de Deus, sabe? A partir do momento que a gente pecou, a partir do momento que a humanidade se declinou ao pecado, se inclinou ao pecado, a gente se tornou inimigo de Deus. E quando Jesus veio e amou o mundo, como está escrito lá em João 3,16, a gente vê que Jesus amou seus inimigos, sabe? Ele, como está escrito lá em Lucas, ele amou quem não merecia, ele amou os maus, ele amou os que roubam, ele amou os que mentem, ele amou os que têm inveja, ele amou a todos nós, ele amou a nós, pecadores. Então, quanto mais a gente ama os nossos inimigos, mais a gente compreende o quão grande é o amor de Deus por nós, porque ele amou os seus inimigos. Lá em 1 João 2,6, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Se a gente faz parte desse reino como adolescentes batistas, a gente deve andar como ele andou. E se ele veio e amou os inimigos, se ele veio e se tornou servo, se ele veio e se tornou o último para ser o primeiro no reino dos céus, assim a gente deve fazer. Porque quanto mais a gente anda como ele andou, mais a gente se torna parecido com Cristo. E essa é a nossa meta, como participantes desse reino dos céus. E você que tá vendo esse vídeo, mas que ainda não faz parte desse reino, qual é, véi? Vai ficar perdendo tempo aí? Entra no reino e vem viver esses padrões conosco. E por mais que todo mundo ao seu redor fale que não tem sentido viver essa vida, Deus vai estar falando que tem todo sentido. Porque o reino dos céus não é o reino da terra, é um reino completamente de ponta cabeça. E esses padrões devem ser vividos por nós, porque é o que Deus tem para as nossas vidas, sabe? Deus sonhou com a humanidade para que a gente vivesse esses padrões. A Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Então, Deus nos criou para sermos como Jesus foi, sabe? Para sermos como Deus é. Para sermos puros, para amarmos os nossos inimigos, para pormos o outro antes da gente e para amar ele acima de todas as coisas. E para que a gente sobreviva nesse reino terreno, sendo parte do reino de Deus, a gente tem que entender e praticar o perdão. Porque quanto menos a gente pratica o perdão, menos a gente entende que a gente foi perdoado. E menos a gente entende o quanto Deus nos ama. Sabe? É aquilo que eu falei. Deus perdoou os seus inimigos para que a gente aprendesse dele a como perdoar, aprendesse nele a como perdoar. E é isso, gente. Essa é a reflexão de hoje. Que a gente consiga praticar esses padrões.
ao longo da semana, mais uma vez falando aqui, vamos ter outras devocionais falando sobre outros padrões do reino de Deus. E é isso, gente. Se você ainda não segue a gente, segue a gente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal lá no YouTube, Geração Eleita IBP. E é isso, galera. Curte, comenta, manda pra geral. Se essa palavra te edificou de alguma forma, manda pra geral. Compartilha e comenta aqui embaixo se você quer adicionar algo. Se Deus falou alguma coisa com você que eu acabei não falando, pode botar aqui embaixo, que a gente vai ler, vai curtir, vai entrar numa paranoia. Que é paranoia bíblica, gente. É isso. Beijo.